Amém, graça e paz. A minha experiência de hoje foi quando eu vou e faço logo a pergunta para os anjos, os 3 anjos que me levam, e ele responde que sim. E primeiro ele fala que ele ia me levar ao céu, ia conversar comigo algo para mim mesmo. Aí começava a conversar comigo, dar um puxão de orelha. E depois o anjo falava para mim que eu ia falar com Paulo. E eu falei bem assim, tá bom. Aí ele me levava até embaixo daquela árvore. E lá tava Paulo já, com um livro assim, creio que era a Bíblia. Eu não prestei muita atenção, sei que estava assim, meio na coxa dele. E já me esperando. Aí eu olhei assim, aí eu vi o livro e eu falei assim, você vai também me brigar? Ele falou, não, eu vou te ensinar. Aí eu falei assim, a gente sentava e ele começava a falar sobre as armaduras e começava a falar assim, ao respeito de guerreiro, que não é só aqueles que vão pra guerra, que é guerreiro, e a gente começava a conversar. E ele falava que ele tinha lido a Bíblia depois que ele morreu, muitas vezes ele falou pra mim. Eu já li muitas vezes isso daqui, e eu tenho um conhecimento, mas eu nunca entendi. Sempre quando eu lia, eu nunca tinha entendido. E eu lia, e eu comecei a ler muitas vezes. E eu comecei a entender muito. Ele falou bem assim que tem que ser você tem que ler a palavra. Ele falava, mesmo que você não entenda, pede discernimento do Senhor, que Ele lhe dá. Ele falava, meus estudos não valeu de nada, porque eu sei mais do que eu estudei. Só pelo que eu li. Eu li a palavra do Senhor. E ele começava a pregar para mim ali, amados. Falava para mim que, a gente tem que andar em santidade, que o Senhor já estava vindo e que ele queria ver todos nós no céu e queria cumprimentar cada um de nós. Mas isso não ia valer dele, mas sim da gente querer ir mesmo morar no céu, porque morar no céu não é fácil, porque ele falava, se eu for muito perguntar para as pessoas vão falar que elas querem ir pro céu, mas cadê o esforço que elas fazem para vir para cá? Aí eu conversava com ele e ele me levava até, e a gente ia andando naquele campo, aí ele me levava até as casas, sabe? E lá eu ficava admirando aquilo. E ele falava, essa casa aqui era para um pastor vir para cá, mas ele morreu e não se arrependeu dos pecados dele e foi para o inferno. E eu vi uma mansão, amados, uma coisa tão linda. Aí, como ele falou, as casas mais bonitas, mansões aqui no céu vão ficar paradas. Aí eu olhava e eu falei, mas por que isso? Eu falei, mas eu não entendo porque as casas mais bonitas vão ficar paradas. Ele falava, é porque depende de vocês. E ele falava bem assim, não adianta de os irmãos virem ver a casa de vocês no céu, que isso quer dizer que a salvação de vocês está garantida. Aí que vocês vão ter que se esforçar mais, porque as maiores mansões tá aqui, ó, e estão paradas. Aí ele falou bem assim, e os anjos, para não ficar muita casa parada, eles estão fazendo, tipo assim, botando pessoas pra morar lá. E eu ficava vendo aquilo e meu coração ficava triste, ao mesmo tempo feliz, pelo fato de ele estar dando oportunidade para aquelas pessoas que querem mesmo ir morar no céu. Aí chegava na hora, a gente conversava muito, e ele conversava, ele falava um pouco da vida dele, como que foi difícil para ele, mas ele, em nenhum momento, ele desistiu.
A cabeça dele foi cortada, ele falou pra mim, mas em nenhum momento ele pensou em negar Jesus. Aí eu olhei assim e falei bem assim, assim que tem que ser vocês. E ele falou bem assim, não é fácil, eu sei, eu conheço. Eu já vivi na terra, eu sei que não é fácil. Mas vocês têm que entender que também não foi fácil para Jesus morrer na cruz por vocês. E vocês têm que lutar até o fim. Aí chegava na hora, os anjos me levavam até, mandava eu vim aqui para a terra, amados. E ele me mostrava assim, ele ia me levando em casas de irmãos, de líderes. E ele falava bem assim, olha, tá vendo isso daqui? Líderes não estão indo mais para oração. Aí os anjos falavam para mim, e o Senhor está se entristecendo muito. Mas quando eles querem alguma coisa, vão correr ao Senhor. Venham para a oração, querem a bênção, venham pedir. E acho que o Senhor é só aquele que só dá. Mas também o Senhor quer receber a sua adoração. Aí o Senhor falava para mim, me mostrava a vida de cada líder e cada irmão. Aí quando eu ia numa certa casa de macumbeiro, bruxos, e eu via eles tudo reunido, bruxo, feiticeiro, magos, tudo reunido. E eu via eles conversando com Lúcifer assim, cara a cara. E eu ficava assim meio assustada, mas não muito, porque eu já tinha visto isso. Eu falava, mas como isso? E Lúcifer aparecendo tipo como forma de uma pessoa normal. Eu falava, mas Lúcifer, eu vejo na hora da guerra, eu vejo ele tão feio, é que ele tá com uma pessoa normal. Ele falava, mas é assim que é Lúcifer. E eu vi ele de terno. Aí eu via lá assim, uma feitiçaria sendo lá feita, crianças sendo sacrificadas, e o Senhor me levava em cada uma casa de feitiçaria para me ver isso, porque pessoas estavam esfriando da igreja. Aí depois, quando ele me levava até a nave, pilotava a nave e ia para a guerra. Aí quando eu tava na guerra, aí o anjo falava assim, já, vamos. Aí eu ia voltando com a nave, sabe? E eu sentia assim, eu tava no arrebatamento normal. E eu sentia como se minha alma queresse voltar. Aí eu só sei que eu tava na nave e eu sentia, mas eu não tinha ninguém lá na hora, eu não tava vendo ninguém. E eu senti alguém me sufocando. E eu acabei perdendo o controle na nave na hora que eu tava tentando voltar e caí. Aí aquele negócio, eu ficando com falta de ar, e quando o anjo ele veio me socorrer. E ele me mostrava o porquê isso. E mostrava quais são os demônios que estavam agindo. E eu via muitas outras coisas, mas são pessoais. Essa foi a minha experiência.